Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu me chamo Kátia, decidi criar este canal para ser fonte de inspiração para mim, para mães, para mulheres, para quem se identificar com o meu conteúdo e com o meu processo de emagrecimento. Eu fui mãe pela segunda vez, e então eu decidi também criar este canal para partilhar o meu processo de emagrecimento, comparar com o da primeira gestação, contar-vos um bocado também da dificuldade que eu tô tendo nesse segundo processo de emagrecimento depois da gestação. E pronto, espero que seja de motivação para quem esteja a passar pelo mesmo processo que eu. Eu sei que tudo tem o seu tempo, que a gente tem um tempo para voltar, porque nós fomos casa, né, de um serzinho durante 9 meses. Então eu sei que nós temos um tempo para o corpo se adaptar, para o corpo voltar ao normal. Porém, eu estou aqui para compartilhar com vocês a diferença da minha primeira gravidez com a segunda. O processo de emagrecimento de uma com o processo de emagrecimento da segunda gravidez, ok? Espero que vocês gostem do conteúdo do meu vídeo, espero que vocês deem um gosto, subscrevam no meu canal, porque eu esse é o primeiro e vou trazer muito mais conteúdos, então espero que vocês gostem da minha história, do meu processo de emagrecimento. Então vamos lá. Eu tenho 2 filhas, não é? Fui mãe há 6 anos atrás e recentemente, há 10 meses atrás, fui mãe novamente. Na primeira gestação, eu tive um parto cesárea, sempre gostei muito de fazer desporto, sempre tive aquele controle na alimentação e etc. Sempre fui uma pessoa muito ativa, de fazer ginásio, de comer bem e pronto. Então, quando engravidei da primeira vez, eu já tinha um peso elevado para minha altura, né? Porque eu meço 1,58 e para minha altura eu tenho que ter no máximo 60 quilos, entre 52 quilos a 60 quilos. Então, eu já engravidei com um excesso de peso. Porém, tentei manter uma alimentação equilibrada, não é? Até os 9 meses. Até os 5 meses eu consegui controlar. Eu engordei muito pouco, muito pouco. Eu comecei a engordar mais progressivamente com o avançar da gestação. Então, é assim, da primeira gravidez eu comecei a engordar a partir dos 5 meses. A partir dos 5 meses eu comecei a engordar. Eu cheguei aos 17 quilos, não era o que eu queria, não é? Eu queria só ter engordado 10 quilos, mas as coisas não é do jeito que a gente quer. Né? Eu não engordei 17 quilos pelo fato de comer, porque sempre tive. A primeira gravidez foi super tranquila. Eu consegui manter-me. É claro que eu tinha dias que comia, mas não comia por 2. Conseguia comer só por mim e para passar os benefícios para minha bebê na altura. Então, cheguei aos 87 quilos, mas tá tudo bem. Eu sabia que depois eu ia voltar a emagrecer. Passado 2 meses eu comecei, e mais, os 2 primeiros meses foi a comer à vontade. A amamentação dá fome. E eu acordava de madrugada, meu marido ia fazer croissant com manteiga e 1 galão. Eu comia à vontade durante esses 2 meses, porque eu sentia mesmo necessidade de comer, devido à amamentação. Depois, quando eu já fui liberada pelo médico, depois de passado 2 meses, eu comecei a fazer atividade física. Fazia musculação em casa, fazia exercício em casa, porque naquela época eu não tinha condições financeiras para ir para o ginásio. Então, eu consegui ir correr na rua, porque é uma maneira de você fazer um exercício, não gastar dinheiro, não ter que pagar nada. Então, para mim, era espetacular, porque eu sempre gostei de correr. Eu amo correr. É a atividade física que eu mais adoro é correr. Me dá uma sensação muito boa. Só quem já correu e quem corre sabe da sensação que eu estou a falar. Então, o processo de emagrecimento foi mais rápido. Eu consegui fazer tudo isso e emagrecer muito mais rápido. Eu com 8 meses, quando a Rafaela já tinha 8 meses, eu já tinha perdido tudo o que tinha engordado na gestação. Tudo.
Eu estava no peso ideal. Estava no peso que eu me sentia bem. Eu cheguei a vestir 36. Eu nunca, né, desde os meus 15, 16 anos, eu já não vestia um número 36 há muito tempo. Então, eu estava no peso que eu idealizava, e que eu me sentia bem, eu me sentia à vontade. Então, eu acho que comparando a primeira gravidez com a segunda, o processo da primeira foi muito mais fácil. Da segunda gravidez, eu engordei com o mesmo, voltei depois a engordar novamente, cheguei aos 70 quilos e engravidei com 70, já estava acima do peso novamente, e mantive a mesma coisa, alimentação, não fiz muito exercício no início, porque eu tive uma gravidez muito complicada, eu tive que vir, eu tava com um mês de gravidez, eu tive que vir embora do trabalho, porque eu tive ali uma gravidez de risco, então o meu trabalho era muito esforço, muito pesado, e não dava para mim continuar a trabalhar, então eu tive que vir para casa de repouso, fazer repouso, porque eu tava com... Eu já tinha tido, depois da Rafaela, eu tive um aborto. Então, essa terceira gravidez corri o risco de acontecer novamente e tinha acontecido da segunda. Né? Então, eu vim para casa com esse histórico passado. Eu tive que ir embora para casa para fazer repouso absoluto, porque no trabalho não era impossível de fazer. Então, eu não tive uma gravidez muito tranquila. Eu passei muito mal. Eu bebia água, eu passava mal, eu vomitava, só vomitava, não tinha força para nada, só me apetecia estar deitada. Foi muito complicado. Foi muito complicado. Quando eu cheguei aos 7 meses de gestação, o médico achou que para mim seria importante voltar aos poucos a fazer atividade física. Então eu já me sentia melhor, já não tinha ânsia de vômito, já não tinha nada, já me sentia super bem disposta. Então eu passei aí ao ginásio de manhã. Fazia caminhada, fazia muito exercício apropriado para minha situação, né? Exercício pélvicos e etc. Não fazia nada pesado, foi tudo muito tranquilo. Então eu tive uma gravidez mais ativa. Da Rafaela não fui assim tão ativa. Não fazia caminhada, tudo, mas não fazia musculação e etc. Da Lara, já tive uma gravidez mais complicada no início, porém no final foi mais ativa. Eu fazia muita caminhada, fazia exercício, foi diferente. Foi super diferente. Então, depois que eu tive a Lara, eu não me preocupei nos primeiros 2 meses, porque como eu fiz novamente uma cesárea, eu não tinha pressa e nem podia fazer algum tipo de esforço devido à cirurgia, não é? Então, passados 2 meses, quando eu fui liberada pelo médico, eu comecei a fazer atividade física, exatamente como fiz da primeira vez. Então, eu comecei a correr meia hora por dia. De passado uma semana, eu comecei a fazer mais, a correr mais. Em vez de correr 5 km, corria 6 e assim por diante. Até que eu cheguei a um ponto de começar, de conseguir correr 10 km, que eu gosto sempre de correr 1 hora, que dá mais ou menos isso. De uma gravidez para outra, da Rafaela, eu corria meia hora. Passado muito tempo, eu comecei a correr 10 km, 15 km. Entretanto, da Lara, eu comecei a correr mais rápido, mais rápido, né? Então, eu acho que eu tive uma evolução melhor no desempenho da atividade física, do controle da respiração, etc. Pronto. Depois, eu como não tinha tempo de esperar o meu marido depois chegar do trabalho para ir correr, eu tive que me adaptar. Eu levava a Rafa na escola e dava de mamar para a Lara, colocava ela no carrinho e comecei a tentar correr com ela e consegui. Então o que eu fazia? Levava a Rafa e ia para a beira de casa, onde tem um sítio onde eu podia correr, que não tinha perigo de passar carro e etc. Então eu ia correr com ela, fazia ali o meu treino.
porque depois ao fim da tarde era super complicado, deu duas crianças e ainda ter que deixar elas com o pai para poder fazer atividade física. Então eu me adaptei aí e de manhã eu já fazia o que tinha para ser feito. Alimentação foi também exatamente, comecei a diminuir no carboidrato, no pão. Eu não sou muito de pão, mas de manhã ou é pão ou é cuscuz, me apetece. Durante o dia eu não sou de comer pão. Doce, chocolate, doce eu gosto, adoro doce, mas era também super controlada. Chocolate, essas coisas, o meu problema é bebida gasificada, adoro. Coca-Cola, adoro Coca-Cola, é Coca-Cola zero, a Coca-Cola normal não me sabe bem, é Coca-Cola zero, mas mesmo assim, querendo ou não, faz mal, não é? Por mais que seja zero, vai fazer mal. Então, o que aconteceu? Eu senti que o processo de emagrecimento não estava bem. Por mais que eu fizesse tudo isso, controle na alimentação, atividade física e tudo, não estava bem. Não estava sendo da mesma forma como da primeira, não estava sendo. Então, eu comecei a intensificar mais. Eu comecei a fazer mais musculação em casa, fazer mais exercício, aumentei mais o ritmo. Eu treinava todos os dias. Em casa musculação, um dia perna, outro dia superior, outro dia costa, fazia tudo, todos os dias, e todos os dias eu fazia cardio, todos os dias, era de 40 minutos a 1 hora para cima, não era menos do que isso, ou era meia hora, ou era 40, ou era 1 hora, pronto, sempre foi assim. Só que mesmo fazendo tudo isso, o processo de emagrecimento não estava sendo o mesmo. Eu subia na balança, e eu estava exatamente igual com o peso. O peso era 80 quilos, não saía dos 80. Claro que eu sentia uma certa diferença na roupa, porém o peso não mudava. E eu comecei a ficar meia balançada com isso. Não é? E pronto. A nossa cabeça, quem passa por um pós-parto sabe que a queda de um hormônio é brutal. A gente não, tudo muda, mexe muito com a gente. Os horários de você não conseguir dormir uma noite toda, a amamentação, o desgaste que é muito complicado. E com este processo de emagrecimento, também se tornou ainda um pouquinho mais complicado. Por que eu tô dizendo isso? Porque assim, se eu tivesse fazendo tudo isso que estava fazendo e ainda tivesse emagrecendo, por mais que eu não dormisse, por mais que fosse cansativo, eu acho que uma coisa equilibrava a outra. Só que nada tava juntando, nada tava se encaixando. Então eu acabei por desmotivar tudo e passei também por outros estresses, outros problemas aí. Então juntou tudo aquilo que eu tinha feito, que eu estava fazendo, todo o investimento que eu tinha feito em alimentação, em comer direito, em me privar e tudo, foi tudo por água abaixo. Porque eu dos 80 passei para os 83.800. E em praticamente 2 semanas eu engordei quase 3 quilos. E quando eu subi na balança, eu falei, não, isso não pode ser. Eu pensei para mim, isso não pode ser. Então, se eu estava com 80 quilos, já estava difícil de emagrecer, imagina agora com 84. Mas eu compreendo o porquê desse aumento de peso, porque eu tive uma crise de ansiedade e a minha ansiedade só deu para comer. Só me sentia bem comendo. Eu comia aqueles tabletes de Milka pequenininho, eu entrava para pôr a Lara para dormir, ela mamando e eu a comer chocolate. Era o que me aconchegava. Era o que me fazia me sentir melhor. Pronto, claro que depois veio um arrependimento. Mas eu não estava preocupada com arrependimento. Mas também não pensava que fosse engordar tanto. Pronto. Entretanto, quando subi na balança, que deu quase 84, eu falei, não, tem que voltar para onde estava. Né? Porque é normal da gente ter esses deslizes, a gente se descair. É normal. Não vale a pena. O importante é você voltar. E foi o que eu fiz, voltei. Comecei novamente com a minha alimentação, só que eu
procurei uma ajuda. Entrei no chat GPT e expliquei que estava num processo de amamentação e queria fazer uma dieta dentro daquilo que eu estava vivendo, que é a amamentação, não é? Entretanto, então, o chat GPT me deu todo o plano alimentar, o que eu tinha que fazer, me deu opção de tudo. Então, o que eu fiz? Segui o plano que ele me deu. 100 gramas de carboidrato de manhã. Há dias que eu sentia fome e vontade de comer 2 fatias de pão, há dias que eu só tinha vontade de comer uma, há dias que me apetecia comer cuscuz com ovo, mas se eu fizesse o cuscuz com ovo era 100 gramas, não era mais do que 100 gramas. No arroz, no almoço também era 100 gramas de carboidrato e de noite eu não tinha isso. No meio do lanche, no lanche eu também podia comer uma fatia de pão para não chegar ao jantar com muita fome. Então, eu me adaptei assim. Em uma semana, em uma semana, sem atividade física nenhuma, eu não fiz nada, estive em casa a fazer as tarefas de casa, eu consegui emagrecer 900 gramas, não chegou a 1 quilo, mas já é muito bom. Muito bom. Não me restringi de nada, senti vontade de comer. Tudo aquilo que eu tinha vontade de comer, eu perguntava no chat GPT e ele dava as opções, as indicações. E pronto, consegui emagrecer 900 gramas, sem praticar atividade física nenhuma. Porém, ontem, mas não é sempre que isso acontece, mas procuro beber a maior quantidade de água durante a manhã. Por quê? Porque depois do meio-dia, eu tento sempre beber 1,5 litro de água até o meio-dia, porque depois, no decorrer do dia, eu consigo beber mais 1,5 litro e tudo que eu beber para além desses 3 litros é benefício para o meu corpo. Menos inchada eu vou me sentir, não é? Pronto. Então eu voltei hoje, voltei a minha alimentação para ver como é que... E vou voltar a fazer atividade física. Semana passada eu não fiz, essa semana eu vou fazer. Vou fazer musculação e vou fazer também bicicleta, porque é a opção. Como tá chovendo muito lá fora, eu gosto muito de correr, mas como tá chovendo, eu não vou lá para fora. Então, vou fazer bicicleta. Para cima de 40 minutos eu vou fazer. As meninas estão na escola, então nesse tempo eu vou tentar me organizar e vou voltar a fazer a minha atividade física dentro de casa. Então, é assim, eu espero daqui uma semana vir contar para vocês a minha evolução, aquilo que eu perdi. Posso também tirar foto do meu corpo para mostrar as diferenças que eu também tenho aqui. Tem também as fotos do peso, não é? Das pesagens. Também vou tentar me organizar e fazer um vídeo com a minha alimentação direitinha. Uma dica que eu também gostaria de dar. Convém, quando você está neste processo de emagrecimento, você tentar ter aquilo que você gosta de comer. Porque se você não tiver à tua mão aquilo que você gosta de comer, a tua alimentação, tudo que tiver no armário que for mais rápido, você vai lá. Você vai abrir o armário e vai comer aquilo que não pode comer. Isso acontece. Isso acontece. Então, se você tiver a possibilidade de já deixar a carne feita no frigorífico, o legume cozido no frigorífico, a salada lavada, a fruta pronta, né? Às vezes eu faço assim uns potezinhos de aveia, de papas de aveia, é espetacular. Às vezes quando eu tô com a Lara já, que a Lara já tá em casa, que eu não tenho a disponibilidade de preparar e tudo, dá super jeito, dá um jeitaço imenso. Então, se você conseguir se organizar com as coisas, é muito mais fácil. O processo de emagrecimento vai ser muito melhor e você não vai correr o risco de cair em tentação. Porque somos seres humanos e é normal a gente cair e deslizar. Então é assim, eu espero que vocês continuem aqui comigo neste canal, porque eu venho trazer a experiência, eu quero motivar vocês também.
E espero mesmo que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Claro que ficou assim um bocadito... pronto, né, gente? Eu só liguei a câmera e vim. Porque eu já tô há muito tempo com isso na cabeça, de criar um canal para ser fonte de inspiração para mim e ajudar outras pessoas. Porque eu também adoro assistir vídeos no YouTube com essas informações. Eu quero partilhar também a minha experiência com vocês, tá bem, pessoal? Olha, eu adorei estar aqui. Claro que com o passar do tempo a gente vai se sentindo mais à vontade, isso já vai se tornar normal para mim, mas eu espero que vocês continuem aí desse lado. E eu volto daqui uma semana para com o meu processo de emagrecimento. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau!